Vamos lá, retomando então, lá em fevereiro, sei lá quando, a gente começou a leitura do livro A Alma Precisa de Tempo, da Verena Cast. Eu cheguei a fazer o comentário de leitura da introdução e do capítulo sobre ressonância. Hoje eu vou fazer um comentário de leitura sobre o capítulo sobre imaginação. Falei muito sobre, ok. O comentário de leitura da introdução, acho que está no YouTube e no Telegram. O segundo comentário de leitura está só no Telegram, porque eu tive um problema com a gravação e não consegui postar a gravação em vídeo, mas vocês conseguem acessar o áudio. E hoje aqui estou gravando e a ideia é colocar em vídeo e em áudio. Vamos ver se dá tudo certo hoje. Esse capítulo sobre imaginação vai falar justamente sobre imaginar, sobre imagens e sobre emoções, né? São três grandes temas que ela vai trabalhar. E ela vai destrinchar em vários subtítulos que ela coloca aqui nesse capítulo. O nome do capítulo mesmo é A Alma se Manifesta em Imaginações, tá? E aí, realmente, quando ela fala imaginação, ela está falando dessa formação de imagens interna, quer dizer, eu não dependo de ter algo na minha frente para que eu possa visualizar, imaginar, criar, né, alguma narrativa mínima, uma forma e me emocionar com isso a partir de algo que eu estou imaginando, né? E aí ela vai falar um pouquinho de Spinoza, vai falar um pouquinho de Kant, ela vai trazer então aportes filosóficos aí, vai pensar sobre a ressonância mais uma vez, a ressonância que é essa espécie de encontro, essa espécie de correspondência, de sensação de coincidência ou de sincronicidade entre algo que se passa dentro de mim e algo que eu percebo no mundo, fora de mim, né? Então, quando, por exemplo, estou pensando em comer melancia, lembrando de como eu comia melancia na casa da minha avó e de repente passa um homem vendendo melancia na rua e aquilo, né, cria essa correspondência, eu me emociono e eu entro nesse estado de ressonância, que é um estado muito curioso, tem um áudio no Telegram sobre isso, se vocês quiserem ouvir depois, é um áudio bem maluco sobre uma vespa, se eu não me engano. Dentre as pessoas que ela cita, ela vai citar o neurocientista Damasio, e aí ela vai falar sobre como essa ideia de que as nossas percepções dependem da imaginação, que esse vínculo que nós percebemos, que nós construímos, que nós conectamos entre o exterior e o interior, que ela chama de ressonância, se manifesta por meio da imaginação, tudo mais, para ancorar isso, né, numa ideia mais científica, ela vai falar sobre como hoje a gente já sabe que o cérebro produz, estou lendo, tá? Isso é citação do livro dela. O cérebro produz uma superabundância de imagens geradas pela percepção sensorial, que por sua vez ativam lembranças. Imagens explícitas são acompanhadas por imagens implícitas, que representam o estado do próprio corpo durante o desdobramento de todas essas imagens. Então, veja só, olha o que ela traz aqui, tem bastante coisa, né? Ela traz percepção sensorial, né? Então, os sentidos, ela traz as lembranças, as imagens explícitas e as imagens implícitas, então é como se para as grandes imagens que surgem, eu tivesse também um encadeamento de imagens associadas, implícitas, menos evidentes, mas que participam também dessa construção e que representam o estado do meu corpo, né? Durante o desdobramento dessas imagens, ou seja, tem algo sobre como eu sou afetada, como eu me emociono, que as imagens também dão conta de alguma maneira de mostrar. Ela vai dizer que as imagens, então, como elas são muito abundantes, a gente não consegue dar conta de todas as imagens ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente representa por imagens, as imagens mais valiosas, elas são destacadas por conta das emoções que estão vinculadas a elas. E ela vai trazer algo muito interessante, que é a importância evolutiva. É porque a gente sabe que o pensamento lógico, racional, causal e tudo que está em torno dele, todos os tipos de raciocínio, estratégia, planos, como chama aquilo? Previsões, né, que a gente faz,
são relativamente são novidades, né, a consciência é uma novidade de uma certa forma, pensada dessa maneira, e que as imagens tiveram uma importância, a imaginação teve uma importância evolutiva, porque pela imaginação a gente usava essas imagens para antecipar o que poderia acontecer, né. Então ela diz assim, vou citá-la: "Nossas imaginações criam um vínculo entre os mundos interior e exterior e possibilitam experiências holísticas, experiências do todo, experiências de uma apreensão mais, abrangente do mundo". E essa ideia da antecipação é o seguinte, por indícios, né, por rastros, por pequenos índices, por pistas, eu construo imaginações, eu construo imagens que podem me dar pistas, direções do que pode acontecer, né, quando a gente fica, assim, tentando imaginar o que pode dar certo, o que pode dar errado, né, então você pensa ali, a mulher das cavernas caminhando pela floresta e de repente ela vê um negócio no chão e ela imagina que tem um leão, sei lá, mais para frente, então isso ajuda a antecipar. As nossas imaginações, as imagens que a gente cria, então, elas têm esse papel também de tentar, de alguma maneira, prever, antecipar possíveis desfechos. Quando a gente estuda as teorias do sonho, não em Freud, mas outras pessoas que escreveram sobre isso, Jung, inclusive, a gente vai ver, né, desses sonhos que a gente chama de premonitórios, né, ou sonhos que de alguma maneira são prospectivos, sonhos que estão lidando com alguma questão do futuro, ou sonhos em que a gente está em treinamento, né? Existem esses sonhos, parece que está treinando alguma coisa, então eu vou dar uma palestra e eu sonho que eu estou dando essa palestra, eu vou tirar carta de motorista e eu sonho que eu estou ali fazendo a prova, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, né? Eu sonho que eu, enfim, vocês entenderam. Quando a gente trata do sonho nesse sentido prospectivo, ele também tem um pouco essa função, né? Então é como se eu, enquanto eu estou sonhando, eu lançasse ali uns dados e tentasse entender as combinações possíveis de desfechos, e isso realmente tem um efeito na gente, né, essa parte do treinamento lá no livro do ai Jesus, do Siddhartha, O Oráculo do Sonho. Nesse livro ele fala sobre isso, né, que é um livro extenso, sobre um monte de coisa sobre o sonho, o Oráculo da Noite, e a gente tem ali um trecho em que ele discute justamente essa questão desses treinamentos dentro dos sonhos, espécies de treino, estou usando a palavra treinamento, né, como se fosse ali um ensaio de habilidades que a gente faz no sonho. Então isso tudo tem a ver com imagens, né, porque os sonhos eles trazem as imagens de uma forma muito forte. O sonho é muito mais imagem do que narrativa, né, o sonho ele não é um relato, o relato a gente que tenta fazer, né, o sonho ele tem imagens muito poderosas, tanto que quando a gente vai contar um sonho, muitas vezes a gente fica aí cheio de lacunas. Eu tô com essa coisa de sonho bem presente, porque neste mês de junho, né, que vai começar logo, logo, hoje é dia 29. Ai, gente, tá me irritando esse negócio da câmera, mas eu não sei como é que mexe ainda, porque eu troquei essa câmera recentemente. Daí, quando eu tô atendendo, ela se comporta. Agora, que não sei o que eu tô falando, ela fica focando. Deve ser bem fácil de arrumar isso, mas eu não mexi nas configurações. Enfim, vou tentar ficar um pouco mais parada. Tô com a coisa do sonho muito presente, porque agora no mês de junho, hoje é dia 29 de maio, a gente vai fazer um encontro de escrita terapêutica, que inclusive é o último encontro de escrita terapêutica deste semestre, aí teremos uma pausa em julho, não decidi se vou propor sequência de encontros de escrita mensal novamente no segundo semestre ou não, mas enfim, isso não vem ao caso. A questão do sonho é que neste encontro a gente vai trabalhar, a gente vai escrever, né, com a ajuda de ideias a partir do filme Um Cão Andaluz, do Buñuel e do Salvador Dalí. E aí a gente, evidentemente, dentro dessa proposta surrealista, pensar o sonho, pensar essas formas de compreensão, construção do mundo, eh, diferenciadas, né, ali associadas ao inconsciente. Isso tudo tem muito a ver com imagens também, porque este filme, por exemplo, não tem propriamente um enredo, não está contando uma história, né? Então a gente tem que se virar ali com as imagens, inclusive resistindo um pouco à interpretação exagerada dessas imagens. Agora deixa eu voltar aqui para o texto. Então ela continua
Ela vai falar de Aristóteles, né, de como Aristóteles via uma certa correspondência entre a imaginação e os sentidos, e se a gente parar para pensar, isso é bem coerente, porque se eu fecho os olhos e imagino alguma coisa, eu consigo sentir, né? Eu consigo sentir, eu consigo ver por dentro. Muitas vezes a gente pensa numa pessoa, a gente ouve a voz dessa pessoa, né? Não do lado de fora, mas a gente consegue lembrar dessa voz, a gente consegue ter emoções, quase sentir o cheiro de alguma coisa, né? Lembrar. Então, tudo isso acontece por meio da imaginação. E aí ela vai falar sobre como, né, dentro ali do que Aristóteles discute, isso tem a ver com o aspecto criativo, né, dessa imaginação. Criativo porque eu projeto algo do meu interior para o exterior. Muito, muito legal isso, né? Que mais? Ela fala então desse caminho que seria um caminho de dentro para fora, né? Então, imagens minhas que eu de alguma maneira estou projetando para o exterior. Os processos criativos são assim, né? Claro que não são de fora para dentro e de dentro para fora, né? Esse trânsito ele é contínuo, então eu posso me inspirar, e justamente ela fala sobre isso, né? Eu posso olhar alguma coisa, estou procurando alguma coisa para olhar, mas não tem nada assim muito, né? Posso olhar para esse copo e pensar, nossa, isso me emociona, né? Eu fui inspirada por ver uma obra de arte, ler um livro, né? Ver um filme, conversar com alguém, ver uma paisagem, estar tá na natureza, alguma coisa de fora me inspira, me desperta, né? Então, esse caminho de fora para dentro me anima, e aí então eu também começo a ter ideias e juntar com o meu repertório e produzir alguma coisa para fora. E os processos criativos, as invenções, né? As inovações, elas todas contam com isso. E aí tem algo que é muito importante, né, de a gente entender assim sobre essa coisa da criação, que é o seguinte: quando a gente está tentando solucionar problemas, a gente, em geral, vai recorrer a um raciocínio bastante lógico. Então, se eu tenho uma dívida e eu preciso pagar essa dívida, eu posso parcelar, eu posso juntar um pouco, pagar à vista, eu posso tentar negociar, eu posso, enfim. Mas isso tudo está dentro de uma conjuntura bastante cartesiana, né? É, Só que quando a gente fala de inventar, de criar e de inovar, eu não vou mobilizar exatamente esse recurso, eu preciso de um outro recurso. Assim como na nossa vida, né, no nosso dia a dia, quando a gente está com um problemão, uma situação, a gente não consegue achar uma saída dentro da lógica, dentro das listas de prós e contras, dentro, né, dessas medidas aí mais racionais que a gente usa, usar um pouco essa imaginação, essa criatividade, isso pode abrir caminhos diferentes. Falei sobre isso essa semana, inclusive. Então, assim, essa criação de imagens, esse tempo para cultivar, inclusive, essa imaginação, porque pensa só, se eu estiver numa chave, né, se eu estiver funcionando numa chave muito da produtividade, muito de tudo tem uma finalidade, tudo tem que ser útil, no sentido de servir para alguma coisa prática, se eu estiver trabalhando só nessa chave, eu não vou, por exemplo, abrir um espaço na minha rotina para assistir um filme. Eu não vou abrir espaço na minha rotina para ler poesia. Para que serve ler poesia? Ler poesia conserta a sua torneira? Ler poesia desentope o ralo? Ler poesia, por acaso, te paga R$ 500 a mais hoje? Então, se a gente for por esse raciocínio, a gente não abre essas possibilidades. Só que essas possibilidades, elas são essenciais, não só para a nossa vida, para a nossa saúde mental e física, né? Mas também para a gente sair do automático e sair da mesmice e parar de, né, ficar martelando ali no mesmo lugar, patinando. Quando a gente sente que está patinando, geralmente é porque a gente está muito tempo numa chave só e não consegue acessar esse lugar de ressonância, de criação de imagens, que depende justamente de a gente ter um tempo, né, para fazer isso. E não é um tempo assim, não, não posso me dar ao luxo de ter 5 horas. Ninguém está falando isso, né? Mas é justamente você se permitir,
Eu acho que isso é uma grande coisa, né, você se autorizar a estar neste lugar subjetivo, para que você possa também baixar um pouco essa guarda, tirar um pouco dessa camada tão pragmática, tão racional, para entrar em contato com essas imagens que te habitam, né, e ficar um pouquinho com elas, sentar ali com essas imagens, sabe, interrogar um pouco essas imagens, ficar um pouco com elas. Enfim, as imaginações, né, ela vai dizer, agora voltando, né, isso tudo foi um grande parênteses, agora voltando. As imaginações exercem ai gente, foi tão engraçado que eu estava aqui, eu não sei o que eu fiz, que deu uma piscadinha na etiquetinha do recording aqui do Zoom e eu falei: "Quem que entrou na reunião que eu não chamei ninguém?". Enfim, ela vai dizer: "As imaginações exercem influência sobre o corpo". Bom, aí eu já vou linkar com outra coisa que ela fala depois, né. As imaginações exercem influência sobre o corpo. Então veja só, o corpo não está exatamente fora, né, porque o corpo onde a gente imagina, né, isso a gente tá aqui no corpo. Mas é interessante ver como isso realmente afeta, né, esse caminho ele afeta essa parte mais física, mais, né, essa parte orgânica, de uma forma tão intensa. Então ela cita, por exemplo, ataques de medo. Na tradução está como ataques de medo. Não sei se a gente poderia interpretar como uma espécie de pânico, uma espécie de ansiedade, ou mesmo sensação de medo, de estar ameaçado, sensação de alerta. Isso tudo a gente sabe muito bem. Independe de eu estar numa situação efetivamente, nos termos concretos, ameaçadora ou não. Então, eu posso estar deitada na minha cama, na minha casa, trancada, em segurança, e ter um ataque de medo por conta dessas imaginações que me habitam, né. E aí, não é só algo no sentido de porque tem isso, às vezes a gente está ativamente imaginando, às vezes a gente não está ativamente imaginando, são coisas que passam por nós. Às vezes até o que a gente chama de pensamentos intrusivos, podem vir em forma de imagens, né, não precisa ser um pensamento em linguagem, um pensamento nesse sentido mais discursivo, né, pode ser uma imagem. Eu vou contar o que eu tive, né, muito tempo atrás, quando eu ia para a faculdade, uma época eu estava muito estressada, muito cansada, muito cansada mesmo. Eu lembro que eu indo para a faculdade, assim, já no começo do trajeto, a primeira parte do trajeto, que eu acho que o trânsito dava uma emperradinha, eu vi a minha casa pegando fogo. Isso, assim, acho que uns 3, 4 dias seguidos, isso ficava comigo, sabe, como um negócio do tipo: "Será que você fez uma bobagem? Você saiu por último, você largou o fogão ligado, você, né, fez quer dizer, uma coisa que apareceu ali naquela época por num momento pontual, por conta de eu estar num estado, assim, muito no automático, né, muito no automático, e aí na hora que parava o trânsito, de repente aquilo vinha e é uma imagem, né, era uma imagem, ou é uma imagem. Então isso também me provocava um certo desconforto. Então, as imagens, elas podem provocar esses efeitos no corpo, elas podem nos acalmar, elas podem nos aterrorizar. Elas, quando elas estão, quando elas não são intensas demais, né, as emoções que acompanham essas imagens, elas nos regulam também. Então, elas exercem muita força. E aí, mais para frente, isso que eu falei que eu ia ligar com algo que ela fala depois, ela fala, por exemplo, do efeito placebo, né, como que essa imaginação, ela tem essa eficácia ali no corpo, então gerando um efeito sobre o mundo, gerando um efeito sobre o corpo, e um efeito que ele pode inclusive ser ali localizado, né, a gente consegue ver mudanças biológicas, a gente consegue ver que isso está realmente acontecendo. Não é todo mundo, né, que é suscetível aí ao efeito placebo, tem a ver com uma questão de ter uma expectativa, né, mais afirmativa com relação ao que está por acontecer, e mas ninguém entende exatamente por que que algumas pessoas sim, outras pessoas não, por que que algumas pessoas sustentam essa expectativa e outras pessoas não.
depositam, né, essa espécie de fé na medicação ou não. Sobre isso, inclusive, vou recomendar aqui a parte, um texto maravilhoso, muita gente deve conhecer esse texto, que é o texto A Eficácia Simbólica, né? Esse texto, né, do campo ali da antropologia, vai fazer uma comparação entre, justamente, são os efeitos do corpo ligados à linguagem, à narrativa, à função ali, esqueci o nome, né, mas dentro de uma tribo, né, quem que ia ali curar as pessoas doentes pela fala, aí no caso do texto, a situação citada é uma mulher em trabalho de parto que não estava conseguindo evoluir, né? Esse trabalho de parto não estava evoluindo, e aí então a pessoa ali da tribo que era responsável por isso, por fazer essas curas, né? Por cuidar então das pessoas que estavam em sofrimento, vai contando uma longa história, né? E aquele corpo daquela mulher passa a ser uma espécie de palco para essa história. E isso, de fato, promove efeitos, e esse texto é do Lévi-Strauss, e Lévi-Strauss vai, então, comparar essa função à função de uma análise, né? Essa eficácia simbólica, então, alguma coisa que, por meio do símbolo, por meio dessas representações, vai gerar efeitos que a gente pode chamar de concretos no corpo orgânico, né, no mundo, enfim. Então, muito interessante esse texto, de alguma maneira tem a ver com isso que ela está trazendo aqui sobre as imagens, né? Ela vai falar bastante de alegria, ela vai falar da alegria antecipada, essa alegria que tem a ver com uma expectativa, um anseio, né? Então, eu sei que eu vou fazer aniversário, de repente eu gosto muito, isso me deixa feliz antes do meu aniversário. Eu sei que eu vou encontrar uma pessoa de quem eu gosto muito, e daí eu já fico feliz o dia inteiro, porque eu sei que, sei lá, de noite eu vou ver essa pessoa. E aí ela até comenta aquela história de a gente às vezes fala, né? Ah, não cria expectativa, não cria expectativa, não cria expectativa, senão sua decepção vai ser muito, né? Vai ser muito fatal ali, você vai ficar muito decepcionado. Aí ela diz: bom, mas isso a gente tem que entender que a alegria antecipada, ela é uma alegria independentemente do resultado que eu vá ter. E de fato, né, a gente de fato consegue se alegrar com algo que nem aconteceu e que a gente nem sabe se vai acontecer, é, antes, né, daquele evento, e ficar ali cultivando essa espécie de alegria, que é uma alegria mágica. Por que que essa alegria é uma alegria mágica? Agora o sol tá com tudo aqui no meu rosto, né? Essa alegria, eu vou mais para trás, é uma alegria mágica porque quando eu estou, né? Então vamos supor, a questão eu tenho uma festa que eu estou esperando muito para ir, um show, estou esperando muito para ir nesse show. Aí eu penso, eu lembro que eu vou nesse show e eu começo a ficar feliz, feliz, feliz. A situação real, tá? A situação de eu viver estar nesse show, ela envolve outras pessoas e outras circunstâncias que estão completamente fora do meu controle. Então, ali no dia do show, a pessoa que vai comigo pode estar super mal-humorada, e no dia do show pode cair uma super chuva, ter um trânsito horroroso, pode ser que o artista que vai performar não está no seu melhor, pode ter um monte de outras questões nessas interações e nesse contexto que, de repente, elas vão me afetar também ali naquele momento. Mas essa alegria antecipada, ela é mágica porque ela descarta tudo isso. Nessa alegria antecipada, eu estou conectada ali com o que eu espero, quero dessa situação, imagino sobre essa situação, crio de imagens possíveis sobre essa situação, e eu não tenho que lidar com essas outras interferências. Então, é mágica nesse sentido, né? Essa alegria é muito gostosa também. Que mais? Que mais? Que mais? Vou trazer só. é, Sim. Então, acho que por, né, tudo isso que a gente conversou, dá para a gente perceber, né, algo que ela diz, que são esses efeitos recíprocos. Nós influenciamos o mundo e o mundo nos influencia, muitas vezes, por meio das imagens. Ela tem um trecho interessante sobre
linguagem, né, linguagem, língua, poesia, alma, imaginação. Não vou comentar muito, porque isso eu acho que é algo sobre, né, um tema sobre o qual eu acabo falando bastante, essa coisa de linguagem referencial versus uma linguagem mais poética, mais metafórica, uma linguagem que vai se associar ali às imagens e jogar uma nova luz no cotidiano, né? Acho que isso é um tema, é um registro assim que sobre o qual a gente conversa bastante, já conversamos bastante sobre isso. Mas eu vou ler um trecho, tá? Eu vou ler um trecho sobre essa história dos efeitos recíprocos, e aí eu vou fechar esse vídeo. Então ela diz assim: quando contamos histórias sobre como tudo merece perecer, nós ressaltamos esse fim como possibilidade e influenciamos os outros com isso. Assim, aumentamos a probabilidade da destruição. Quando imaginamos um mundo em que as histórias são vistas como complicadas e as emoções como gasto de tempo, nós nos distanciamos cada vez mais dos nossos sentimentos e passamos a informar de forma cada vez mais fria. Quando criamos novos diagnósticos, essas doenças começam a aparecer. Quando criamos uma nova visão de recursos, aumenta a probabilidade de encontrarmos esses recursos. Quando reunimos. Ih, agora vamos lá com as minhas linguagens. Eu não sei pronunciar isso aqui, não. Quando reunimos histórias de sucesso, como o faz Harald Welzer em seu projeto Futur 2, podemos esperar. Estou inventando como pronunciar aqui, eu não sei quem, mas acho que é mais ou menos assim. Podemos esperar que as pessoas se sintam incentivadas a experimentar uma conduta diferente, mais ecológica, menos destrutiva, inspiradas por pessoas que já agem dessa forma e que contam suas biografias como histórias de sucesso. Por trás disso, se esconde a esperança de que podemos transformar o mundo e que uma vida bem resolvida tem um efeito sobre as pessoas. Nesse sentido, Jung também é gente, eu tô branca de sol. Jung também era construtivista. Em sua palestra Psicologia Analítica e Visão do Mundo, de 1927, Jung aplica aquilo que hoje chamamos de pesquisa de postura. Ele chama a postura diante do mundo de visão do mundo. Ao seu ver, esta tem uma influência não só sobre o mundo, mas também sobre aquele que mantém essa visão. Aí ela cita, entre aspas, e com a imagem que o homem pensante cria do mundo, ele transforma também a si mesmo, né? Muito, muito poderosa essa ideia de que aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente cria de imagens, de imaginações, vai nos transformar e também vai provocar efeitos, vai causar coisas no mundo. Vou ler só mais um tiquinho. Nossas imaginações são muito importantes. Por meio de imaginações criativas, criamos um mundo e uma autoimagem diferente daqueles criados por meio de emoções destrutivas. As imaginações, juntamente com as emoções, vivificam as pessoas. Precisamos de tempo para isso. Mas, a princípio, a força de imaginação é um recurso acessível a todos. A pergunta é: em que mundo queremos viver? Num mundo cada vez mais rápido, que oferece cada vez mais? Ou queremos viver numa ressonância maior com o mundo e com os próximos? O que precisamos são ideias e metas positivas que às vezes encontramos em sonhos, principalmente quando não perguntamos por quê. Ai, eu acho isso tão lindo. Quando não perguntamos por que tivemos esses sonhos, mas o que esses sonhos querem de nós. Ela tem aqui uma citaçãozinha não, né, uma referência aqui de bibliografia. Eu não sei, não vou abrir agora exatamente que texto, a que texto ela está se referindo, né? Mas essa coisa do sonho aqui, né, ela tá conversando com Jung e talvez esteja conversando também com James Hillman, que tem muito essa coisa de perguntar o que a imagem quer, né? O que a alma quer, o que sonho quer de mim? O que esse sonho quer de mim, né? O que ele está me pedindo, né? De alguma forma tem algo ali para mim. Vou seguir e aí vou fechar. Essa parte é muito legal, olha só.
São interessantes nesse contexto as abordagens narrativas que encontramos na psicologia desde a década de 1980. Contar histórias, escrever histórias, olha a escrita aí, escrita terapêutica, para tornar visível a própria identidade de forma que a vida faça sentido, não só em retrospectiva, mas também em vista de histórias que dizem respeito ao futuro. Cartas do Futuro. Este é o título de um projeto do Laboratório de Histórias de Vida da Universidade de Twente. Os participantes são instruídos a imaginarem em todos os detalhes uma situação no futuro em que ocorra algo positivo. Então, eles escrevem uma carta no modo narrativo que descreve essa situação. Essas cartas surpreendem os escritores das cartas, mesmo quando acreditam ter formulado objetivos conscientes, eles se deparam com objetivos surpreendentes. Essa escrita iniciou um processo criativo imprevisível nessas pessoas. Um balanço desse projeto é: a imaginação do futuro e imaginar o futuro parece ter um efeito organizador e motivador. As narrativas podem mostrar também quais ideias podem ser vistas como satisfatórias para o futuro e fornecer ideias para mudanças no presente. Uma vez a gente fez um encontro de escrita terapêutica, acho que foi em 2022, que se chamava A Próxima Estação. Vou tirar uma foto desse. Espera aí que agora a gravação aqui pausou sem querer. Ah, retomou. Ótimo, maravilha. Depois eu tiro foto disso aqui que eu quero trabalhar com esse pedaço aqui que ele falou das cartas do futuro, mas enfim, ela falou, né? A gente fez um encontro de escrita que se chamava A Próxima Estação, e é justamente sobre criação de futuro. E pela escrita a gente cria muito futuro. Então, vou parar por aqui essa parte de imaginação. No próximo áudio, a gente vai para o capítulo 3, que é o capítulo símbolos. Então, feliz de ter retomado. Espero e estou apostando muito que eu vou conseguir sustentar aí esses comentários para a gente fazer a leitura inteira desse livro, passar para outro livro, fazer sequências temáticas. O tempo, né? Esse livro é sobre percepção de tempo também, né? O tempo está muito, muito, muito acelerado. Nós já estamos chegando em junho e a sensação é que o carnaval foi ontem, né? Então a gente está numa essa constante aceleração de tempo que a gente conhece bem e que já também tem sido aí objeto de estudo, né, há um tempo por pessoas diferentes. Mas tem tempo ainda, né? Acho que o que eu ia dizer assim, apesar disso, ainda temos muitos meses pela frente, então eu conseguindo sustentar aqui esses comentários de leitura, a gente vai ter a chance de ler muitos outros livros juntos. Vou parar por aqui então. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Eu adorei. E até a próxima.